aqui a palavra baseada lá em Mateus 7, 24 ao 27. Nós vamos falar sobre fundamentos, 2 fundamentos. Assim é? E eu quero que você preste atenção, porque a minha vida e sua vida está baseada nisso aqui também. Essa é a palavra que orienta a mim e a você. Mateus 7, 24 ao 27. Olha aqui, presta atenção, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será, olha a determinação aqui, ó, será comparado como um homem prudente. Hello. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado também, vai ser comparado também, a um homem insensato, um louco, que edificou, porque todo mundo edifica quando ouve a palavra, a sua casa sobre o quê? Areia, coisas sem sustentação, sem firmeza, isso. E caiu a chuva, então o que cai para um, cai para o outro também, viu? É a mesma coisa, não tem essa. Um ficou doente, você também pode ficar. Eu não recebo, eu também não. Mas, vai cair a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa também, das 2 casas. E ela o quê? Desabou. O que é desabar? Você já viu aquele dia que você fala assim, não, eu desabei. Quer dizer, perdeu toda a esperança, toda a promessa, tudo, acabou, encerrou. Desabou, sendo grande a sua o quê? Ruína. Seu fracasso, meu fracasso, se não atender a voz do Senhor, se desanimar, meu irmão, grande será a sua ruína. Bom, quem estava falando aqui era quem? Jesus de Nazaré. A gente sabe que esses 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são evangelhos, são livros o quê? Históricos, porque relata tudo aquilo que Jesus fez, falou, enquanto estava na terra, até os seus 33 anos e meio, eles viram e escreveram, e ouviram e escreveram. Então, quando você ouve, quantas pessoas já ouviram, já passaram aqui? Isso aqui é uma faca de 2 gumes, meu amigo. Pode saber, isso aqui é uma faca de 2 gumes, porque aqui é o trono de Deus. Então as pessoas vêm para ouvir. E ele diz, todo aquele, e todo aquele que ouve, põe lá no início, Tiago 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, veja bem, então você ouve, a ovelha, ela ouve a palavra do Senhor, palavra de Deus, não pode ouvir outra não. Os nossos irmãos que estão no sistema, já ouviram a palavra de Deus? Não. Então eles não são considerados a nada. Nós nem podemos culpá-los. Não, eles não ouviram a palavra do Senhor aí.
Eles ouviram um tanto de coisa misturada, um sincretismo religioso, que vomitou sobre eles. Mas eles não ouviram a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é entendível. E ela traz resultados após ouvi-la. Traz resultados. Por isso que você tem que estar aqui atento. Porque aqui fala o Senhor. Você recebe sim? Fala o Senhor. E ouvir a palavra que é viva e eficaz, você vai ter o quê? Uma ação. Por isso que eu digo que os nossos irmãos do sistema não ouvem a palavra de Deus. Porque quando ouve, tem uma ação. Qual é a ação? Vamos ver lá. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado ou comparado com um homem prudente que o quê? Edificou. Então ele começa o quê? A construir algo. Se ele vivia dessa forma, agora não vive mais. Se vive é dessa forma. Porque ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor é inconfundível. Como diz o salmista, é como o barulho de muitas águas. Não tem como não conhecer. Não tem como não ouvir. Você a ouve. E o mais bonito, quando você a ouve e a o quê? Pratica. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você tem vontade de edificar, quer dizer, praticar aquilo que ela te induz, aquilo que ela te ordena. Aí você começa a se edificar, trazendo o quê? Uma nova forma de falar. Você começa a ter um compêndio maior na sua mente. E melhor, e você começa a falar coisas diferentes. Você começa a falar assim, olha, eu sou um abençoado, eu sou um completo, eu sou um perfeito, eu sou mais que vencedor. Jesus na cruz do Calvário tomou todas as minhas enfermidades, as minhas dores e o meu pecado. Então esse, quando ouve a voz do Senhor, ele tem que falar desse jeito. Ele não tem outra linguagem, outro vocabulário quando ouve a voz do Senhor. Porque nós estamos falando depois da cruz. Jesus aqui estava falando antes da cruz. Mas mesmo assim era o Senhor que estava falando antes da cruz. Jesus veio para falar. Ele veio para pregar. Ele veio para anunciar as boas novas. Ele diz que a lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Ele diz, de mim veio a graça e a verdade. E já naquele tempo, ele já estava preparando para que nos dias atuais, eu e você, ouvíssemos essa graça maravilhosa. Você recebe assim, abençoado? Então veja bem, ouvir a palavra do Senhor vai te fazer ter uma ação, vai edificar. Agora como? Como que vai ser edificado? Como? Você vai ser um prudente ou um imprudente? Que você vai? Qual é a maneira que você vai se posicionar? Como prudente ou imprudente? Porque tem duas maneiras aqui só, prudente ou imprudente. Quando ouve a palavra do Senhor, ela vai gerar a prudência ou ela vai gerar a imprudência? Prudente é o quê? É aquele que está o quê? Ligado, atento. Ele prepara tudo. E o imprudente é aquele que fala, boa palavra, e sai daqui e vai viver a vida dele. Esse é o imprudente. Ele não tem uma retidão, uma firmeza. Você vê que quem tem a graça na mente, quando ele fala, as pessoas, vê que você é uma pessoa o quê?
firme. Ser uma pessoa firme. Ser uma pessoa séria. Ser uma pessoa convicta. Você não oscila, você não cocheia em dois pensamentos. Você é o que você é. Prudente ou imprudente. Né? Então aqui está. Quem está falando contigo? Quem você está ouvindo para edificar? Isso é importante, porque se você não ouvir a voz do Senhor, você não vai ser nem prudente nem imprudente. Não vai ser nada. Porque você não terá uma qualidade de vida na sua mente. Porque o que faz nós vivermos bem é aquilo que está onde? Na mente. É a mente que conduz tudo abençoado. Por isso que você tem que armazenar, diz Paulo, habite ricamente em vós toda a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. Então, quando você tem a riqueza da palavra de Cristo no seu coração, a sua condução passa a ser um homem o quê? Prudente. Jesus diz, sejais como uma prudente como uma serpente. Prudente como uma serpente. Serpente nunca dá bobeira, viu, irmão? Você pegar uma serpente, ela está ligadona, meu filho. Ela tem uma sensibilidade, a cobra, que é uma coisa tremenda. É por isso que Jesus viu na natureza a serpente, ele disse, seja prudente como uma serpente. Olha a serpente como é que anda. Ela não anda vacilando. Ela está, ó, no controle. Você está no controle? Ou você está descontrolado ou desmiolado? O prudente está sempre no controle, porque ele sabe de quem ele está ouvindo. Não é? Quem você está ouvindo para edificar? E eu coloquei aqui em Gálatas 2, 7 ao 9, que nós temos isso aqui repetidamente falado, e vamos falar mais, para você ter uma posição. Né? Para te dar prudência, tem que ser quem? O Senhor. Se não for o Senhor, não dá prudência. Ele diz, antes pelo contrário, e a prudência está no quê? Na doutrina, nos ensinamentos, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você sente, né? Tudo parte do Senhor. Ele diz, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então Deus está usando alguém na terra para te comunicar, e te comunica com o Evangelho. O Evangelho. Ele diz, todos aqueles que ouvem as minhas palavras, e quando fala a palavra está falando de doutrina, de Evangelho. E aqui Paulo traz uma separação entre circuncisão e incircuncisão, porque são dois evangelhos. Dois evangelhos e dois fundamentos. Aqui são dois evangelhos, dois fundamentos. Você está fundamentado aonde? Isso é importante. Nós estamos depois da cruz e não antes da cruz. Antes da cruz, circuncisão. Depois da cruz, incircuncisão. Fundamento é importante. Se você não tiver no fundamento correto, você e eu seremos o quê? Imprudentes, nécios. Agora, se estiver no fundamento correto, ele diz que nós seremos prudentes, porque edificamos a nossa casa sobre o quê? A rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Então, você e eu precisamos de saber bem disso, ouvirmos isso, para orientarmos, para andar edificando. Porque você viu aqui Jesus falando, todos dois que ouviram, um
prudente e outro imprudente edificaram. Certa feita, Salomão diz: o melhor não é o início das coisas, mas o seu fim. O negócio não é no início da edificação, o negócio é o fim. Você tem que conhecer o fim para você começar edificando o quê? Corretamente. Para que o seu fim seja o quê? Glorioso na terra. Assim é, abençoado? Você precisa disso aí. É, Fátima. Salão de beleza? Então é necessário você saber que ao ouvir a palavra de Deus, você vai edificar. É importante isso aí. É importante isso aí. Assim é? Então, aqui em Gálatas ele diz isso, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, 2 fundamentos, qual que você vai edificar? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, do evangelho da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Quer dizer, o evangelho da incircuncisão. 2 fundamentos. 2 fundamentos. E é importante você saber, porque o final de cada um já foi dito aqui. Já está dito. Quer ver? Volta lá, Tiago. Lá em Mateus 7. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E veio chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Isso é sério. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela o quê? Desabou, sendo grande a sua ruína. Hello, aqui vai definir o futuro de cada um. Por isso que você, quando vem aqui, abençoado, preste atenção. Vem para o quê? É assim que está escrito. Todo aquele que ouve as minhas palavras. Então aqui é lugar de quê? Ouvir. É lugar de ouvir, companheiro. E ser incentivado para praticar, porque você ouvindo e saindo não pratica, será comparado a um quê? A um insensato, um imprudente, um nécio, e que as mesmas situações do mundo que acontece com o prudente, acontece com o nécio, o que acontece com o nécio, acontece com o prudente, as mesmas coisas. Você deixa muitas vezes de pagar algumas contas? Deixa, porque não deu. Não é verdade? Conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet, conta do prédio que você comprou, conta do carro novo que você comprou de 300 mil reais. Isso acontece com todos. E haverá o quê? Uma tribulação, que é o que o Senhor diz aqui: e caiu a chuva. Isso é tribulação. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Pô, então vai acontecer com todo mundo. Problema familiar, vai acontecer. Saúde, vai acontecer. O que acontece com
o imprudente e o nécio, acontece com o prudente também. Não vai ter diferença. A vida é a mesma para todos na terra. Mas você edificou sobre quê? Aí que está. E você está apoiado em cima de quê? Olha, e as pessoas vão ver a chuva caindo na sua casa. Eles vão ver, veja bem, transbordar os rios, soprar os ventos. Eles vão falar, fulano ali está... a vida dele tá legal, viu? Está legal. E está passando por um. Você tenta esconder, companheiro, mas não tem jeito. Os anjos querem que as pessoas vejam que você está passando, para que você seja considerado prudente ou insano, um insensato. Você diz que você é um cristão, você carrega uma Bíblia, vai ter que provar isso, companheiro. Na terra você vai ter que provar isso. Vai ter que provar que você realmente é um cristão, que você é um cortado na graça, que estamos na sobreedificação. Você vai ter que provar isso. Você vai ter que provar, vai bater com ímpeto e eles vão ver. Ih, olha lá, ó, vou ver. O troço lá tá feio, rapaz, o bicho tá pegando. E você mantém firme. Hello. Porque você está ouvindo da pessoa correta. Você está ouvindo do Senhor. Lá em Gálatas 2:7, de novo, Tiago, ele diz, olha aqui, Gálatas 2, aí ó. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, nós somos de quem? Da incircuncisão, que é de quem? O apóstolo Paulo. Nós ouvimos quem? O apóstolo Paulo, para edificar sobre a rocha. Porque ele foi o primeiro cristão na terra, depois da morte de Cristo. Foi considerado o primeiro cristão na terra. Então nós temos que seguir quem? O cristão Paulo, na sua doutrina, na fala, porque é o Senhor falando, abençoado. É o Senhor falando, né? Então ele diz, foi confiado o evangelho da incircuncisão a mim, Paulo, e a Pedro da circuncisão. Nós estamos vendo dois evangelhos, dois fundamentos. Em qual estamos construindo? Não, eu amo o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, Judas, Apocalipse, Surianda, faz descer fogo do céu, Senhor, eu sou do Apocalipse, queima, Senhor, é a besta, é o 666. Então quer dizer, você quer onde? Você está entendendo quem é o fundamento, qual é a voz que está trazendo o fundamento correto? Temos que saber disso. Aí ele diz no 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, então ele levanta a bola de Pedro aqui. Ele levanta a bola de Pedro. Pedro foi bom na gente? Sim, foi. Pedro aqui, ó, ele está falando, Paulo falando. Nós somos obedientes a esse evangelho da incircuncisão. Paulo diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, então Pedro foi o quê? Um sucesso na terra, abençoado. Que até a sombra dele curava. Que, cara... Tremendo esse homem. As cadeias rebentaram e Pedro saiu guiado pelos anjos, meu amigo. Pedro andou sobre as águas, Paulo não andou. Ele afogou, mas ele andou. Não é divino, ele teve coragem. Quem aí tem coragem de andar sobre as águas? Ninguém tem essa coragem. Então Paulo põe Pedro lá em cima. Ele não é bobo? Ele vai contra Deus? Não pode ir contra Deus. Deus que separou Pedro.
Como é que você vai ser contra ele? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado do quê? Da circuncisão. Então ele foi muito bom, excelente para os judeus. Maravilhoso. Não, ele foi bom lá. Ele foi bom lá para os judeus. Também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, se você quer edificar a tua casa sobre a rocha, o seu apóstolo se chama Paulo. Para a edificação, para o fundamento. Paulo, ele diz, como prudente perito arquiteto, lancei o fundamento. E não há outro fundamento a não ser quem? Cristo Jesus. Pronto. Então, se você quer edificar sobre a rocha e os ventos bater com ímpeto, igual bate com o vizinho lá da sua casa, do seu trabalho, ou da rua, onde for o cidadão, você está passando por luta e ele também, vai ter uma diferença aí. Vai ter uma diferença. Um vai ficar de pé, o outro vai cair. Como é que você vai ficar? Me diz aí. 2 fundamentos. Você tem que discernir e decidir quem você quer ouvir. Aqueles que me ouvem pela internet, pelo WhatsApp, pelo blog, pelo Face. Você tem que ouvir, você tem que decidir. Se você vai para Pedro, Pedro hoje não tem nada a ver conosco. Muito bonito, sucesso total, está escrito na Bíblia, mas eles foram separados para pregar as ovelhas perdidas de Israel. Diz Jesus de Nazaré, não vá para os gentios. Então eles não têm que vir para nós. E esse é um fundamento também. Esse é um fundamento. E aí? O vento vai bater com ímpeto, hein, cara? Ou se já não está batendo, né? Já está batendo forte. Como é que você vai fazer? Para onde correrei? Para onde irei? Se a casa cair. E a casa vai cair. Já está escrito, a casa vai cair. E será grande a sua ruína. Está escrito, não tem como. Quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra, sossega aí, meu amigo, porque vai acontecer isso. Diz o Senhor, acabou. Agora, antes de acontecer, eu posso me livrar daquilo. Não das chuvas, não dos ventos, não tem como, você vai tê-los. Muitas são as aflições de justo. Davi diz, né? Mas de todos o Senhor livra. Então, nós precisamos de saber disso. O final, qual vai ser o final? Hello, me ouça, o final está decidido. Não, pode chegar que lá na frente eu dou um jeito. Não tem como mudar. Se você está edificando sobre a areia, sobre o fundamento de Pedro, João e Tiago, que é a circuncisão para os gentios, já está decidido a sua situação. Mas se você estiver sobre o fundamento Jesus Cristo de Paulo, que ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, você é uma pessoa o quê? Mais que vencedor. O sucesso vai acontecer porque todos verão. Você recebe isso? Todos verão a sua glória e o seu sucesso. Você crê nisso? Então, já está assim determinado. Então, você precisa disso. Agora, nós estamos conscientemente agora na graça, mas na terceira etapa, que é o quê? A sobre edificação. 1 Coríntios 3,10, vamos de novo lá, Tiago, para nós vermos em que você e eu estamos edificando a nossa vida. Que é o quê? A sobre edificação. Porque sobre edificação é edificar também. Mas é sobre algo, sobre um fundamento. Não é? Porque senão, segundo a graça de Deus que me foi dada, então Paulo coloca a graça primeiro em evidência. Você coloca a graça de Deus em evidência? Para você colocar a graça de Deus em evidência, você tem que falar todo dia assim, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu recebo anjos
vocês trabalhando na minha vida, me ajudando na área tal, tal, tal e tal, e digo que sou mais que vencedor, e digo que sou um abençoado, um perfeito, um completo. É isso aqui, ó, segundo a graça que me foi dada. Mas se você levanta e você está edificando sobre a areia, meu amigo. E o final do dia vai ser pior do início, que foi o início. Vai ser pior. Mas Paulo diz, segundo a graça que me foi dada, ele nunca esquecia a graça. Você pode estar passando qualquer situação, vento com ímpeto batendo, você não pode esquecer a graça. Sempre diga, anjos, vocês são por mim nessa aqui. E nessa aqui, diz o Senhor, sobre todas essas coisas, já sou mais que vencedor. Você lembrou da graça, lembra da graça? As regiões celestiais conspiram a seu favor. Senhor, estou com essa situação na minha carne aqui, Senhor. Ai. Mas digo e recebo que já sou curado e sarado pelas chagas de Cristo, segundo a graça que me foi dado. Olha aí, lembra disso? Lancei o fundamento como prudente construtor. Então Paulo, antes de lançar o fundamento, o que ele tinha que fazer? Conhecer a graça. Então, para você edificar sobre a rocha, você tem que conhecer primeiro o quê? A graça de Deus, que são as 14 epístolas de Paulo de Romanos a Hebreus. Senão vai edificar sobre a areia e o final vai ser desastroso. Como prudente construtor, lancei o fundamento. Aí ele vem dizendo, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como sobre edifica. Então veio o edificador em José Luiz, e ele vem dizendo, porém, tem mais coisa aí. Tem mais coisa vindo por aí, não acabou. Porém, cada um veja como. Esse como que é o X da questão. Esse como é um apóstolo. Esse como é como um apóstolo. Como o fundamento foi pelo apóstolo e outro que foi apóstolo veio a edificação, na sobre-edificação precisa de ver um apóstolo, que ele é o como. Como você vai fazer isso? Ele vai te explicar. Tem que ser o apóstolo, porque só apóstolo edifica. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos nessa edificação, que é a sobre-edificação, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Ninguém pode lançar outro fundamento, porque já estavam lançando outro fundamento por aí. E como nós vimos o sistema com outro fundamento, eles não querem saber de Paulo, ou pega alguns versículos, capítulos lá, mas não tem ele como o apóstolo dos gentios. E Pedro e João e Tiago, o apóstolo dos judeus, eles não sabem fazer a separação. E com isso o povo está edificando aí, abençoado. Ou melhor, crescendo, a Deus dará. Agora nós que ouvimos, agora temos uma posição, onde eu vejo aqueles que ouviram também José Luiz, estão edificando sobre o quê? É um problema isso. E nós estamos aqui para o divisor de água. Se você continua na edificação, você parou no tempo. E a tendência é retroceder e criar uma fake news. Notícias falsas por aí. E a gente está vendo tanta notícia falsa já acontecendo. Criando uma outra doutrina. É o perigo, abençoado. O perigo está aí, ó. Por isso que nós mantemos firme aqui, porque nós somos o socorro de Deus bem presente na hora da angústia do povo, que ouviu a graça e não a praticou. Quando o edificador morreu, foi enterrado, ressuscitaram ele.
Não ele ressuscitou, mas ressuscitaram ele. E ele está vivo no meio do povo aí, ó, até falando. É. Até falando. Está sendo adorado. Porque veja bem, abençoados, olha aqui, ó. Veja bem. O Senhor fala, e quando ele fala, ele está na terra. Ele não fala de cima para baixo, porque são muitas vozes. Tem que ter alguém que identifica-o e que o represente-o na terra. Uma vez que o Senhor estava sobre José Luiz, uma vez que ele estava em Jesus de Nazaré, ou comunicando a Paulo, uma vez esses véus morreram, o que aconteceu? Acabou. Esses não são mais usados. Acabou, Deus quis assim. Como eu falei, Deus pode dar vida a quantos anos? Teve um que viveu 900 anos na Bíblia. Então quer dizer, Deus não tem essa questão. Quando ele mata um véu, olha, e veja bem, véu tem o seu tempo de vida. O véu é diferente da igreja. O véu, quando ele é levantado, o homem como é levantado, Deus já determinou o tempo dele na terra. Jesus de Nazaré morreu com quantos anos? 33 anos e meio, acabou. Paulo morreu tantos anos. José Luiz morreu com 67 anos, novo, bem apresentado, falando bonito. Acabou, cara. Encerra com isso, senão você vai edificar sobre a areia. E os ventos vão bater. Vão. E qual vai ser o final? Não, mas eu adoro. Você está adorando mesmo. Olha, hoje, se você presta culto, o que é prestar culto? É a quem está fora de ti. Você está prestando culto, que você tem que levar um tanto de elementos, era assim que fazia. Tanto de elementos no local onde estava a presença de Deus, e ali eles levavam. E ali eles adoravam e cultuavam a Deus. Deus ia embora e ficava aqui sozinho de novo. Hoje não existe isso depois da cruz. Porque quando Deus manifestou na terra através de Jesus de Nazaré, ele disse, eu só manifestarei agora através de um homem. Depois dos 400 anos da escuridão, pôs Jesus de Nazaré, ali Jesus começou a falar, como nós ouvimos aqui em Mateus 7, 24 ao 27. E a partir dali ele usou a Paulo, com todo o poder, viveu mais de 40 anos, mais ou menos isso, na terra, pregando, anunciando, depois de ter uma experiência gloriosa na estrada de Damasco com Jesus, o ressuscitado. Ele começou o seu trabalho e findou o seu tempo, e assim também José Luiz. Então o corpo de um ministério, ele tem o seu tempo na terra, e eu recebo que o meu seja transformação. Eu recebo isso. Mas os ventos vão bater, companheiro, a chuva vai cair, não vai ter jeito. Mas ele não será destruído. Está escrito. Está escrito. Mas aqueles que estão edificando sobre a areia, grande vai ser sua ruína. Então nós precisamos agora de saber quem nós estamos ouvindo. Você não está ouvindo Jesus, você não está ouvindo Paulo, porque eles não estão aqui na terra. Você está ouvindo? Cadê ele? Me mostra. Qual esquina que ele está? Eu vou lá. Cadê José Luiz? Me mostra onde ele está, eu vou lá. Respeito, e como? Não teve melhor para mim. Mas não está aqui mais. E se estão adorando, se estão cultuando, estão adorando ele. Que nós estamos vendo aí as chuvas da heresia já se manifestando. Começou e agora não para mais, abençoado. Olha, eu disse para vocês,
vai ter algum deles que vai dizer que agora é, que é José Luiz. Você quer apostar? Você quer apostar? Eu aposto contigo. Ah, fulano de tal recebeu agora José Luiz. Ele é José Luiz na terra. Não é Jesus Cristo, mas não. É José Luiz. A mensagem já está recebendo, meu filho. O resto agora é fichinha. Vai acontecer um montão de coisa. Se você não tiver sobre o fundamento correto, vai cair. Vai lá para ver, porque nós somos curiosos, você já viu? Já viu? Somos curiosos. Vamos ver lá. Já está pego. Porque a feitiçaria é assim. Se você não rechaçá-la, ela te pega. Aí vai ser um problema. Vai ser escravos. Tem que ser, a fonte tem que ser genuína para você. Senão, vai tropeçar e grande vai ser a ruína. Porque nós vamos ver isso aí futuro, bem próximo. Assim é, abençoado? Você recebe assim?